Muito bem. Olha aqui. Júlia, o Lula está nos Estados Unidos. Está nos Estados Unidos. O Lula e o Bolsonaro também, né? Ah, o Lula e o Bolsonaro, é verdade. O Lula e o Bolsonaro. Mas vem cá. Tem agenda mesmo? Ou é conversa fiada? Ou vai ser só aqueles memorandos de sempre? Vão fazer uma foto junta, fazer uma declaração? O que tem de real nessa agenda aí, de concreto? Então, Cláudio, na verdade, essa é uma agenda que ela tem sido vista muito mais como política do que como qualquer outra coisa, porque, em tese, a gente não tem até o momento nenhuma previsão de grande acordo, grande movimento de ação bilateral entre os dois países. Assim, depois de todas as visitas, geralmente tendem a ser publicada uma carta comum, e a previsão é que nessa carta conste os Estados Unidos aderindo ao Fundo Amazônia com um valor X que a gente, até o momento, a gente ainda não sabe quanto seria, e a tendência é que seja um valor simbólico, assim como a Alemanha fez, o chanceler alemão fez em visita aqui ao Brasil. Então, é muito mais um gesto. O que a gente tem, na verdade, é a segunda viagem internacional de Lula, que vai justamente para o país onde, até pouco tempo atrás, quem governava, quem administrava, era um aliado de Bolsonaro. Então, a gente tem dois chefes de estados que, no momento, em termos de estratégia política ideológica, eles têm alguma coisa parecida. Ambos os países passaram por invasões às sedes dos poderes. Esse assunto deve, sim, ser tratado. O Lula, inclusive, a primeira agenda foi uma agenda no Congresso com o Sanders, e a previsão é que, no final do dia dessa sexta-feira, ele converse com o Biden. Só que o que acontece? A gente tem alguns pontos de convergência, sim. A gente tem pontos principalmente na área ambiental. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, eles têm caminhado em discursos muito semelhantes na questão da transição energética e da mudança climática. Então, só o fato de Lula estar como presidente pós uma gestão Bolsonaro, isso já dá uma espécie de carta de benquisto para ele. Só que a gente não pode esquecer que Brasil e Estados Unidos também têm algumas divergências, e uma delas é justamente em relação à guerra da Ucrânia. A gente pode lembrar que o Brasil andou mudando a fala em relação à Ucrânia, sim, em relação à Rússia recentemente. Então, assim, nesse momento, o foco da União está sendo foto, posa para foto, aquela coisa toda diplomática, linda. Posa para foto, lá faz algumas declarações, previsão de assinaturas de acordo, aporte no Fundo Amazônia, e uma tentativa também dos Estados Unidos de entrar em conversa para que o Brasil, de alguma forma, não haja tão agressivamente contra não digo nem contra, mas assim, atue tão contra a questão da guerra na Ucrânia. E a gente tem uma visita prevista do chanceler Mauro Vieira para a Europa, onde está previsto, não sei até que ponto que vai avançar, aquela coalizão da paz, que Lula falou durante a visita do chanceler alemão aqui. Olha lá. Ó, Só que os Estados Unidos querem uma postura do Brasil mais incisiva contra a Rússia, mas o Brasil não se mete nisso. Agora é o seguinte, olha só. O Lula agora está condenando a Rússia pela guerra na Ucrânia. Então, assim... Está condenando com os poréns, não é? Bastou... Vamos ver a frase dele ali, ó. A invasão foi um equívoco. Ele continua relativizando. Equívoco é o escambau. Isso aí é um crime, é crime de guerra. Isso aí você está invadindo uma outra nação. Isso é equívoco. Equívoco é quando você entra sem querer em algum lugar. Eu me enganei, peguei aqui era para entrar à esquerda, entrei à direita e invadi a Ucrânia. De equívoco. Ele não poderia ter feito isso. Tá bom. Aí tá lá. A Ucrânia claramente tem o direito de se defender. Óbvio. Mais uma obviedade. Né? Questionado sobre o veto de envio de munições de tanque, a Alemanha, né, que passaria a Kiev, o presidente disse que se eu mandar, eu entrei na guerra. Né? Eu não quero entrar na guerra. Ele, segundo o Lula, dá para resolver a guerra na mesa do bar, né, tomando cerveja. Então, na verdade, a gente tem um retorno àquela política internacional brasileira, que é uma política de não intromissão, uma tentativa de... Eu até anotei aqui uma frase que eu conversei com uma pessoa do Itamaraty, que falou de uma política muito mais de se ter uma liderança global mais ativa e altiva. Então, assim, é aquela coisa, eu não vou entrar na guerra, não vamos brigar, não.
vamos lá, todo mundo fazer as pazes. Só que, assim, isso não é bem visto pelos Estados Unidos, assim como não era bem visto pela Alemanha e por outros países que estão se opondo justamente a essa invasão da Rússia à Ucrânia. E aí tem um outro ponto que eu acho importante a gente destacar dessa viagem, que é o seguinte: a próxima viagem internacional prevista de Lula é para a China. E tem, sim, uma questão. A China é hoje o nosso maior destino de exportações. Sim. E é uma coisa também que para os Estados Unidos é ponto um pouco divergente, entende? Então, assim, a gente está apontando aqui quais são as divergências nessa amizade Lula-Joe Biden. Agora, as convergências, aí a gente tem a previsão de se falar sobre os ataques à Esplanada, sobre os ataques ao Capitólio, que Lula vai muito no discurso de que foram ambos ataques à democracia, e a questão da política de meio ambiente. E também tem um outro ponto que está previsto, que a Aniele Franco também está na comitiva, então também deve ser anunciada alguma ação no sentido de uma política brasileira de combate ao racismo. Tá bom. Olha, eu não sei, viu, porque o Lula está querendo indicar a Dilma para o BRICS, o Banco dos BRICS. E quem está no Banco dos BRICS, o que é o BRICS? Né? É esse grupo aí que envolve Rússia, China, África do Sul e Índia. Então, assim, é complicado, porque o Lula vai se posicionar contra a Rússia e aí a Rússia vai vetar o nome da Dilma, é óbvio. O Lula vai ter que prometer aí mundos e fundos para a China, que tem vários interesses comerciais aqui no Brasil, especialmente no agro, compra de terras, compra de produção, compra de boi vivo. Eu me lembro, acho que tem uns 2 anos aí que a gente teve uma crise grande, que o preço da carne explodiu porque estava se privilegiando exportação. A China simplesmente tinha vindo aqui comprado boa parte da produção dos frigoríficos, da produção mesmo de bovinos ali no Pará, né? Fazendo o quê? Fazendo com que, naturalmente, faltasse aqui dentro, faltasse oferta aqui dentro. Então, é bom ficar de olho nisso aí, porque essa discussão, esse tabuleiro geopolítico, ele é muito complexo. Mas tem coisas que você não pode abrir mão. Então, assim, o mesmo PT, o mesmo governo petista, que diz, não vamos nos meter no governo dos outros, mas ele também defende o preceito, inclusive, de soberania. Então, assim, você não pode relativizar a soberania no discurso para poder defender essa não intervenção no outro país, na política interna de outro país, porque não é política interna. Uma coisa é o Lula não querer discutir o que a Rússia faz lá dentro, o que o Putin faz com os seus cidadãos, os presos políticos que ele fez, inclusive em função de manifestações contra a guerra. Outra coisa é o Lula não se manifestar sobre um ataque, uma ofensiva, uma guerra declarada em relação a outro país, porque isso aí interfere no concerto das nações, isso interfere na política internacional, isso inclusive com consequências na nossa economia, na economia da Europa, na economia americana, visto que, né, a própria Rússia e a Ucrânia são grandes fornecedores de fertilizantes, né, para o mundo inteiro. Então, é complicado. O Lula tem essa coisa de querer ser uma personagem global. Né? Ele tentou se meter no conflito israelo-palestino fazendo jogo de futebol, tentou se meter naquele programa nuclear iraniano, e em todos os casos acabou tropeçando, ou não deu em nada, ou acabou piorando a situação. O fato é que o Brasil, do ponto de vista geopolítico, ele tem muitas restrições, tem coisa que ele não deve mesmo se meter, mas se mete por quê? Por causa da egotrip do Lula, que quer o prêmio Nobel, ele quer ganhar o Nobel da Paz. O problema é nessa missão aí, nessa loucura dele, acabar infernizando a vida do cidadão brasileiro, que é o que tem acontecido aqui.
Eu queria só te perguntar uma coisa, eu não sei se você sente a mesma coisa que eu, mas eu acho que o PT anda com um pouco de dificuldade de dar o chamado prêmio de consolação para Dilma. Então, já é a segunda tentativa do partido de colocar ela em um cargo. A primeira foi, não sei, não vou lembrar o cargo agora, não sei se a Vanessa lembra, na Argentina, não é? Eu dei uma nota. Foi uma matéria até dela, que ela não queria. Ela não queria Argentina e Portugal, né? Mas ela não queria morar fora e agora vai morar na China? Eu acho que essa questão do BRICS, eu acho que ela passa muito por isso, porque querendo ou não, é uma ex-presidente. Então, que cargo vai se dar para uma ex-presidente? Qualquer coisa abaixo de ministério parece não tinha cargo nenhum, gente. Parece um prêmio de consolação, porque mesmo durante o governo de transição, o nome da ex-presidente Dilma não foi cotado para absolutamente nada. Sim. Nada. Ela não recebeu convite para assumir nada, ministério, secretaria, nada. Então, começaram a cogitar colocá-la embaixada, alguma representação internacional, que ela também disse que não queria. Uhum. E agora, então, vem essa história de indicá-la, então. Manda bem para longe. O Lula quer mandar ela para Xangai.